Eurodólar em início de semana. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar. O Eurodólar ontem manteve-se aqui nesta área de consolidação, tal como ontem tinha já de alguma forma acreditado que pudesse acontecer, isto num dia em que tivemos uma série de dados norte-americanos um pouco confusos, no mínimo, ou seja, mistos. Como podemos ver rapidamente aqui assim, o índice ISM de serviços veio bem acima do esperado, subiu de 54,5 para os 56, as estimativas apontavam para uma ligeira subida à volta dos 55, mesmo abaixo dos 55, e ele veio então aqui acima à volta dos 56. Isto na atividade de negócios, porque o índice propriamente dito de serviços subiu de 52,6 para 54,4, bem acima das tais previsões de 52,3. Quando olhamos para o subíndice, este era o subíndice da atividade, este é o subíndice do emprego e do emprego dentro do ISM, e ele também subiu de 48,9 para 52, e esta subida é bastante significativa. Estamos a falar de que passou de uma situação de não contratação, de não recrutamento de emprego, para uma situação de expansão de emprego, ou seja, de recrutamento, de criação de emprego, e de facto isso contrabalançou, estes números do ISM contrabalançaram bem com os outros números não tão bons. O caso das vagas de emprego JOLTS, que como vemos por aqui, caíram de cerca de 7,45 milhões de vagas para cerca de 7,15 milhões de vagas, com uma previsão que apontava, aliás, até para um maior número de vagas de emprego. E isto também quando o próprio relatório da ADP, também que veio de uma contração de número de postos de trabalho de 29 mil para um aumento para um aumento de 41 mil postos de trabalho, mas ficando abaixo dos tais 48 mil esperados. Ora, isto deu de alguma forma alguma confusão aos próprios mercados e manteve então aqui assim o euro-dólar a negociar dentro desta tendência descendente, mas em fraca volatilidade, como tem acontecido ultimamente, como todos nós temos vindo a ver. Entretanto, eu creio que o mercado, hoje temos um dia bastante ligeiro de dados económicos, aliás, devíamos ter visto já aqui os dados económicos para o dia de hoje. No dia de hoje, de facto, o que mais importa são os pedidos de subsídio, os pedidos semanais de subsídio de desemprego, o relatório semanal dos pedidos de desemprego, que na semana passada teve um número abaixo dos 200 mil pedidos. O mercado está à espera aqui ligeiramente assim, à volta dos 210, 212 mil novos pedidos de subsídio de desemprego, e praticamente é o que é mais importante hoje, o que o mercado hoje deverá estar a olhar. Um número forte, ou seja, um número que uma vez mais abaixo portanto, mais perto dos 200 mil ou abaixo mesmo dos 200 mil, novamente como na semana passada, dará mais pressão ao euro-dólar e mais força ao dólar. Já agora, e olhando para o dólar, o que nós vemos é a continuação então da recuperação destes mínimos no final do ano passado, e já vamos aqui assim com 3 dias consecutivos em ganhos do índice DXY do dólar, isto muito perto novamente de testar a média móvel 200, aqui que está nos 98,66, que é à volta disso. O euro-dólar, por outro lado, está aqui a testar mais uma vez esta tal referência que eu tinha aqui colocado, o suporte
aqui à volta dos 1,1670. O quebrar desses 1,1670 poderá levar então a uma aceleração nesta tendência descendente. O mercado vai estar, a meu ver, hoje essencialmente à espera do que vai acontecer, claro, também das tais pedidos de subsídio de desemprego, como acabei de dizer, mas bastante mais à espera do que vai acontecer amanhã, que vamos ter non-farm payrolls, Universidade de Michigan, os dados da Universidade de Michigan, mas principalmente, obviamente, os non-farm payrolls, e ainda algumas notícias sobre a legalidade ou ilegalidade das tarifas impostas por Donald Trump, com a opinião do Supremo Tribunal de Justiça, que poderá, de alguma forma, criar mais volatilidade nos mercados em geral e, portanto, aqui assim no Eurodólar, acredito que também possa criar esse tipo de volatilidade. Portanto, até lá vamos continuando aqui assim a olhar mais para os indicadores técnicos, mais uma análise técnica do dia a dia do que propriamente alguma coisa que venha de dados agendados. Claro que pode sempre existir alguma surpresa, mas isso nós não conseguimos avaliar. Olhando então aqui para os gráficos, vemos o gráfico diário que o break destes 1,17 está feito, acho eu, portanto já ontem, terminou anteontem abaixo desse nível, ontem negociou todo o dia abaixo desse mesmo nível e o preço está a começar hoje também aí, ou seja, a continuação provavelmente desta tendência descendente deverá para já manter-se, ou seja, com ganhos do dólar. Olhando aqui para isto é o gráfico diário, olhando para os indicadores de momento, o que vemos é a aceleração no RSI, no MACD, o RSI aqui a passar a linha dos 50 e isso poderá contribuir para então esta tal aceleração em termos de ganhos do próprio dólar. Olhando agora para o gráfico a 4 horas, já tínhamos visto que tínhamos aqui razões para acreditar que o momento se mantivesse negativo. Temos aqui o MACD com a linha do MACD abaixo da linha de sinal, bem abaixo da linha neutra. Temos o RSI que se mantém há algum tempo abaixo da linha de 50, apesar de bastante flat, ou seja, continua a indicar que pode continuar uma tendência descendente bastante suave, passa a expressão, ou seja, com baixa volatilidade, mas como nós vemos por aqui, mínimos cada vez mais baixos, máximos cada vez mais baixos. Está a haver uma tentativa forte do break desta linha de suporte dada aqui pela média móvel dos 200 neste gráfico a 4 horas, que se encontra aqui nos 1,1675 aproximadamente. Estamos aqui a falar então nos tais 1,1670 que tínhamos já visto anteriormente também como linha de suporte. O break desta área irá colocar mais uma vez, tal como já disse ontem, aqui os tais 1,1615, 1,1616 como a próxima referência. Por outro lado, acima temos então os tais 1,17. Neste momento, inclusive, é que está aqui com a média móvel 21, que está nos 1,1697, ou seja, ligeiramente abaixo. Obviamente que aqui um break desta área poderá levar aqui assim ao suporte mais forte, à área de resistência mais forte, aqui dada entre a média móvel 55, que está neste momento nos 1,1736, e a nuvem de Ishimoku a 1,1750. Esta será uma área bastante mais forte em termos de resistência, no caso de uma inversão da tendência que vemos neste momento. O que obviamente, o meu cenário base é manter esta tendência suave, como eu comecei por dizer, esta tendência descendente suave a continuar a manter-se, e a probabilidade de vermos então o break, o quebrar deste suporte dado pela média móvel 200 neste gráfico a 4 horas. Como sempre, este é o gráfico que nós seguimos mais no dia a dia.
E aqui o que vemos é o preço abaixo da média móvel 21, abaixo da média móvel 55 e abaixo da média móvel 200, ou seja, uma definição perfeita de uma tendência descendente, com mínimos cada vez mais baixos, máximos cada vez mais baixos. Neste momento eu poderei inclusive ver em termos de muito curto de muito curto prazo aqui um pequeno triângulo. Este triângulo obviamente que requer aqui o quebrar destes 1,16, aquele que nós tínhamos visto no gráfico a 4 horas, aqui nos 1,1670 aproximadamente, portanto o quebrar desta área 1,1670, 1,1675 poderá levar então a os tais 1,1615 que eu tinha referido atrás, que é basicamente um pouco a projeção desta altura do triângulo ou desta área de consolidação que comecei por colocar aqui, portanto deste início do ano aqui a 1,1713 para baixo, ou seja, essa será a projeção caso este break aconteça, que poderá demorar algum tempo, exatamente pela situação que eu estou a referir. Estamos numa situação o mercado está bastante pouco volátil. No meio disto tudo, inclusive, aí agora saindo um pouco da análise técnica, temos o preço do petróleo a cair, normalmente isso pressiona o próprio dólar, portanto até deveríamos ter aqui alguma impulsão do euro-dólar e provavelmente essas perdas do próprio petróleo que influenciam negativamente o dólar poderão estar de alguma forma a suportar de alguma forma o euro-dólar para não termos aqui quedas tão fortes ou tão rápidas. Portanto, aqui se o petróleo começar a subir, eventualmente poderemos ter alguma aceleração nesta queda, nesta tendência descendente do euro-dólar. Não é para já o meu cenário base mantém-se para já para hoje a continuação do desfazer deste triângulo e antes a continuação daqui de alguma consolidação em baixa, digamos assim, ou seja, tal como assistimos aqui neste triângulo, provavelmente podemos, sei lá, quem diria mesmo, olhando para este mínimo aqui assim atingido mais perto dos 1,1650, como a possibilidade de vermos aqui assim então um outro triângulo parecido com este, neste sentido, digamos, para a manter digamos, a tendência descendente do euro-dólar, mas sem grandes acelerações. Claro, isto é apenas a minha opinião, é apenas a minha forma de ver os dados, a minha forma de interpretar os gráficos e não é nenhuma recomendação de investimento. Por outro lado, também sendo este o meu cenário base, claro que uma aceleração poderá levar o euro-dólar aqui para os tais 1,1615 e uma inversão de tendência poderá levar o euro-dólar a vir testar aqui estes níveis de resistência. Começa aqui nos 1,1713, o início deste ano, vem aqui à linha de tendência ascendente, que durante o dia de hoje andará ali nos 1,1720, 1,1725, abaixo da média móvel 200, neste gráfico a 1 hora, que está neste momento nos 1,1732. Portanto, estas serão as áreas de maior resistência e esta área de suporte, mas este será o meu cenário base mais perto aqui dos 1,17, digamos, aqui estamos 1,1650 a 1,17, mantendo esta tendência descendente viva. Bom, e para já para hoje é tudo, desejo a todos o resto um bom dia, bons negócios e eu para mim estarei por cá amanhã com mais um comentário diário ao euro-dólar. Até lá!